Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tem o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje, dia 11, nesta quinta-feira, nós temos um texto do Evangelho que voltamos um pouco aqui, né? Nós estamos meditando aí o capítulo 1 do Evangelho de São Marcos e, na realidade, voltamos não, né? Nós damos um salto um pouquinho para frente agora e vamos ler os versículos do capítulo 1, 40 a 45, onde Jesus ele cura um leproso. A princípio, olhando para esse texto, nós podemos parecer que é simplesmente uma cura, como tantas outras que Jesus realizou. Mas também esse texto, ele é cercado de significado para cada um de nós. Primeiramente pelo fato como Jesus cura. Que o texto diz: Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu. Os padres da igreja também nos ressalta aqui a humildade e a coragem desse leproso. Primeiro, o leproso não podia chegar perto de pessoa alguma. Segundo, nenhuma pessoa podia tocar um leproso sem ficar impuro até o final do dia. Pela lei de Moisés, qualquer pessoa que tocasse um leproso, ele estaria impuro até o final do dia. Então aqui nós temos algumas indicações daquilo que Jesus quer falar para cada um de nós. E o ponto central Jesus quer nos dizer, e ele está nos mostrando através desse texto bíblico, através dessa cura, que ele está acima da lei, que ele é a própria lei. Jesus não veio para destruir a lei, mas ele veio para levar a lei à perfeição. E aqui ele se mostra que esse homem ele não foi curado pela lei, pelo cumprimento simplesmente da lei. Não, ele foi curado pela graça de Deus. Porque veja, primeiro, a humildade, o despojamento, o texto original vai dizer que esse leproso, ele se prostra aos pés de Jesus. Primeiro, então ele reconhece a sua miséria, ele reconhece a sua indigência, ele está cercado de humildade. Quantas vezes, meus irmãos, nós não conseguimos de Deus aquilo que nós pedimos, aquilo que inclusive Deus quer nos dar, pelo modo como nós pedimos? Aqui tem um primeiro grande ensinamento. O modo de pedir conta muito. No fariseu e no publicano, os dois oravam. Um orava com arrogância. Eu não sou como os outros, eu não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo outro. E o publicano, o pecador, ele nem sequer tinha coragem de levantar os olhos para Deus. Ele, de cabeça baixa, batia no peito e reconhecia a sua miséria. Ora, aquele texto bíblico vai dizer que quem sai justificado é o pecador e não o fariseu. Não era o fariseu que sai dali justificado. Então, o primeiro grande ensinamento para cada um de nós é a humildade desse leproso, que reconhece que está doente sim. Quantos irmãos nossos, eu não estou falando de lepra, de doença física aqui somente agora, mas quantos de nós precisamos de ajuda e não temos a humildade de reconhecer que somos doentes? De reconhecer que precisamos de ajuda, de reconhecer que precisamos caminhar ao lado de alguém mais santo do que nós, caminhar com orientação. Quantos de nós não reconhecemos isso? Somos arrogantes,
somos altivos, já nos achamos santos demais e queremos caminhar por nossas próprias forças. E pior, né? Nós vamos muitas vezes ao Senhor com uma oração propriamente do fariseu, uma oração vaidosa, prepotente e arrogante. E o resultado disso tudo é que muitas vezes nós não conseguimos aquilo que pedimos, porque pedimos mal, como nos diz São Tiago. Então, grande primeiro ensinamento, esse leproso, ele vai até Jesus, reconhecendo que realmente ele precisa de ajuda. Depois, na sequência, Jesus, cheio de compaixão, Jesus diz, eu quero. Mas, antes de Jesus falar eu quero, Jesus faz algo que estava proibido pela lei. Jesus toca nele. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse. Ora, esse ato de Jesus de tocar no leproso, ele está fazendo aquilo que a lei diria que então Jesus ficaria impuro até o final do dia, pela lei de Moisés. Mas o ato de Jesus tocar no leproso, ele está dizendo, eu estou acima da lei. E ele diz ali que não é agora a lei que está salvando, curando aquele homem, mas é o efeito da graça de Deus. Quantas vezes a gente quer viver a lei pela lei? Quantas vezes a gente se torna escravo da letra em si, da lei em si, sem se deixar amar pelo Senhor? Ora, o que santifica nossas almas, queridos irmãos, é de fato o amor por Jesus Cristo. Jesus aqui, ao tocar naquele homem, diz, eu quero. Como se ele dissesse assim, né? E São Beda, o venerável, ele diz que nós não devemos ler isso de uma vez só, mas como está separado. Eu quero. E depois Jesus diz, fica curado. Primeiro Jesus diz, eu quero. Com as mãos em cima do leproso, Jesus diz, eu quero. Como para dizer assim, né? Eu quero, porque está no meu querer. É a graça. Eu quero derramar a minha graça sobre o seu coração. E só depois, na sequência, Jesus proclama a cura daquele homem. E na sequência Jesus manda ele ao sacerdote, porque somente o sacerdote poderia liberar ele para a volta ao convívio social. Somente que aquele homem, ele começa então a contar para todos ali, né, a graça que Jesus tinha realizado na vida dele. O homem não se conteve de tamanha alegria. E é próprio daquele que recebe uma graça muito grande de Deus. É próprio não conseguir conter em si tudo aquilo que Jesus realizou. E ele sai então anunciando. Mas então, a primeira coisa, recapitulando, nós precisamos, para alcançar os milagres na nossa vida, a humildade, sem dúvida alguma, até na oração, e principalmente na oração. E depois, na sequência, Jesus ele vai fazer algo que vai nos mostrar que ele está acima de toda lei, está acima de toda lei humana, inclusive, ele está acima de toda autoridade, ele está acima de toda coisa. E não importa se os homens digam que você não vai conseguir. E não importa se os homens digam que você não vai chegar lá. E não importa se tudo está mostrando para você ao contrário daquilo que está predisposto. Jesus, então, como que se ele estivesse rompendo as regras, ele está fazendo aquilo que ele não poderia fazer. Ele está colocando a mão em você e ele está dizendo, eu quero. Mesmo que tudo diga ao contrário, eu quero. Fica curado. Irmãos, aqui tem algo maravilhoso. Jesus está dizendo na sua vida hoje, querido irmão, querida irmã, contra toda esperança, contra tudo aquilo que você está olhando e você está dizendo, não vou conseguir, não vai dar certo, porque por causa disso, por causa daquilo, porque não é assim, porque a lei dos homens diz que não vai dar certo. Jesus está dizendo, eu quero, fica curado. E aqui eu encerro a nossa meditação, mas
enquanto estava falando, não poderia deixar de dizer. Jesus está falando para todos nós, mas hoje de maneira especialmente, e você vai testemunhar isso depois no grupo do Evangelho. O Senhor está falando para uma pessoa que tem uma causa na justiça e já está tudo decretado para que você não vá ganhar. É como se você não fosse ganhar. Pela lei, você não ganharia. Mas para provar para você que Jesus está fazendo aquilo que a lei diria que você não ganharia, Ele está tocando nesta situação e Ele está dizendo, eu quero. Você vai receber aquilo que você está pedindo. Depois você testemunhará isso, mas para mostrar para você, para essa pessoa que eu não sei quem é, mas para mostrar para todos nós que não há portas fechadas para a graça de Deus. Quando Ele quer, ainda que os homens digam que não dá, ainda que as situações digam que não é possível, quando Jesus diz, eu quero, tenha certeza, Deus realizará maravilhas em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.